Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Maria. Deixa eu convidar nosso convidado da noite para participar. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, vamos iniciando agora nossos trabalhos, né? E mais uma vez estamos aqui em mais uma semana para abordar um tema muito importante, que é dentro do Espiritismo, que é a mediunidade. Nessa semana tenho o orgulho de ter aqui comigo um amigo, um irmão, que daqui a pouco ele vai se apresentar, para poder debater e falar um pouquinho sobre o tema mediunidade, sintonizando com bons espíritos, com espíritos bons. Então, eu me chamo Sérvoli, sou administrador do canal e da página Novos Espíritas, que agora também está no Facebook e em breve em outras plataformas. E aqui a gente tem como objetivo abordar temas dentro do Espiritismo que vão ser para todos os públicos, sendo para quem já está na doutrina e para quem está chegando agora. Então a ideia é desmistificar um pouco a doutrina e trazer para todo mundo, divulgar a doutrina para várias pessoas. Então agora eu peço que nosso querido convidado se apresente. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, me chamo Luan Bonfim, tenho 21 anos. Eu sou graduando em Engenharia Mecânica, mas sou espírita, bastante espírita, tento ser, né? E eu tenho um trabalho também, assim como um Sérvoli, chamado Um Jovem Espírita. É um Instagram que eu acabei de criar, inclusive. É um trabalho que eu também tentarei trazer, que nem ele, atividades que venham a coincidir com a doutrina kardecista e espírita. E é um prazer imenso estar aqui com você, meu amigo, e com todos vocês que estão nos assistindo. Né? Para contextualizar um pouco essa nossa amizade, a gente frequenta o mesmo centro espírita, que é a Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Em uma bela noite, eu encontro com a mãe de Luan no centro, numa doutrinária, e a gente conversando, eu falei sobre a juventude que a gente tinha aqui no centro, e ela falou que o filho dela queria participar e tal, e aí a partir daí a gente começou essa parceria de longas datas, né, não, Luan? Então vamos para frente, a gente vai, muitas parcerias ainda virão para nós. É uma coisa que realmente eu digo para todos, para tudo e todos, e principalmente para você, né? Que é uma gratidão imensa que eu tenho, que você naquela noite me fez mudar o pensamento, né? E dar essa oportunidade para mim mesmo, né? Esse convite que você me deu, eu acredito que com certeza foram várias entidades ali, até pela mediunidade, né? Pedindo para que você me convide, né? Algum ato de talvez ali mediunidade ali, alguma interferência, pedindo para que você venha passar para mim, né? E desde então, Aquelas intuições, é exatamente. como a gente abordou na semana passada, a mediunidade intuitiva, que muitas vezes a gente precisa deixar-se levar pelas situações, pelo menos aí vem a situação de hoje, né? Que é a sintonia com espíritos bons, para que a gente se deixe levar com essa sintonia boa, por essa sintonia boa. Então, se é para fazer um convite, se é para divulgar a doutrina, a gente tem que ouvir o chamado realmente e fazer
fazer ouvir, para poder divulgar essa doutrina que é tão maravilhosa e tão estudada hoje em dia, né? Com certeza. É um ato que se iniciou, né, historicamente, em 1849, né, na França e também na América, mas principalmente na França, que é onde o nosso queridíssimo Allan Kardec, né, percebeu os atos que naquela época não se entendia, né, era interpretado como atos de, talvez, por interferência de magnético, magnetismo, né, por interferência da natureza, até o ato de ser sonâmbulo eram interpretados assim, mas que descobriu-se através das próprias manifestações das mesas giratórias, que eram os interpretados espíritas, né? Que eles próprios transcreveram-se. E a partir daí É isso. Tipo assim, essa história dentro do Espiritismo, né? A gente vê que em diversos locais, ao mesmo tempo, estavam acontecendo manifestações similares para que o movimento espírita aparecesse e crescesse, né? Então a gente tem nos Estados Unidos os casos dentro da doutrina, na mesma época, do mesmo ano. Temos na França, temos em vários locais acontecendo situações semelhantes para despertar exatamente o olhar do mundo carnal, que a gente pudesse enxergar essas manifestações mediúnicas que ali tinham uma consciência inteligente tentando passar uma mensagem. E aí surge o Livro dos Espíritos e todas as outras obras do Pentateuco naquela época, com o nosso querido Allan Kardec, patrono do Espiritismo, e que assim, ele sempre falou, a religião não é minha, não é uma criação minha, não é uma doutrina minha, a doutrina é dos espíritos, é o mundo espiritual que está comunicando com a gente para que a gente consiga evoluir e adiantar moralmente para que a gente consiga alcançar outros patamares de evolução, né? Então, a mediunidade tem esse fator e essa importância para a doutrina. Ela é um norteador e foi a base, porque através da mediunidade é que vieram os ensinamentos. E aí a gente tem que tentar entrar nessa ideia que a gente elaborou para essa noite, né? Que é a sintonia com os espíritos bons. Porque durante as outras lives também foi perguntado isso. Não, mas eu sinto a influência de um espírito negativo, eu sinto energia faltando quando eu estou perto de uma pessoa que às vezes suga energia, tudo isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte. certo. Em relação Rapidinho, Nerinha Brito, ela perguntou o endereço do centro. O centro da Fraternidade Espírita Irmã Sheila fica na rua Ana Beatriz Mascarenhas. Aí depois eu deixo na localização do, do IG para poder o pessoal ver depois. pode deixar. E quem quiser manda um direct também depois e aí eu consigo responder. Certo. Em relação à mediunidade, a gente pode observar que ela atua de diversas formas. Tanto é que são divididas as formas de mediunidade. Por quê? Porque ocorre que a mediunidade pode atuar nos nossos sentidos, seja ele por tato, por audição, pela visão, né? Principalmente, eu diria que pelo nosso sexto sentido, né? Como você falou, que as pessoas sentem alguma presença de alguma coisa que, não sei, você percebe aquela sensação assim, uma coisa que está te fazendo bem ou mal, né? Dentro daquele campo ali daquela atmosfera, né? Que eu posso até falar mais para frente, que é a chamada de psicosfera. Ou seja, é uma região em que você está situado e que conforme a sua sintonia, as suas vibrações, a gente pode também dizer que é umas vibrações magnéticas, de acordo com o que você está transmitindo, né, que você está catalisando, seja ele positivo ou negativamente. Por quê? A gente pode falar também que a forma de conexão espiritual, principalmente, é lidada
pelos pensamentos. Então, a gente pode analisar principalmente pelo que você está pensando naquele momento. Então, quando você está pensando, você está transmitindo naquele ar que você está naquele momento. Então, dali, seja ele positivo ou negativo, você vai atrair coisas que estão no seu mesmo nível daquele momento, né? Evolutivo e também momentâneo ali. Então, a gente vai conseguir transmitir, nesse caso, espíritos que estão com o mesmo nível de pensamento da gente naquele momento. Exatamente. Como você é engenheiro estudando para engenharia também, você vai entender essa referência. Vamos dizer assim, a gente tem um rádio, e esse rádio ele tem duas sintonias, né? AM ou FM. Se a gente tenta sintonizar uma frequência do FM quando está programado para o AM, a gente não consegue. E a mesma coisa o inverso. A gente, quando tenta utilizar uma frequência do AM tentando sintonizar no FM, você também não consegue. Então é basicamente isso. A sintonia, ela precisa estar dos dois lados. Não adianta você tentar entrar em contato com Jesus, com o Espírito de bondade, sendo que você está numa sintonia bem devagar. Então a gente precisa fazer com que os dois estejam na mesma frequência para que a mensagem e a comunicação aconteça. Correto. Então vamos lá. Se você tem atitudes dentro do seu dia a dia que são ligadas à bondade, isso, a facilidade existe para que você entre em contato com esses espíritos bons. Por isso que a gente utilizou o título Sintonizando com os Espíritos Bons. É para a gente tentar ao máximo nos melhorar a cada dia para que cheguemos aos níveis evolutivos mais avançados, e isso a gente só consegue através do estudo. Com certeza. Através dos nossos atos, da forma que a gente compartilha, que principalmente com o que a gente acredita, né? Que é da caridade, do amor. Nós sermos pessoas filantropas, né? Pessoas totalmente caridosas, né? E agindo assim, é você, primeiramente a ti mesmo, né? Você sendo bem consigo mesmo, você consegue transmitir para os outros, porque nada adianta você tentar ser para os outros o que você não é para si mesmo, né? Então é dessa forma. E não tem outra forma, né? Através da bondade, pode até ser palavras simples, mas que é uma longa trajetória para a gente chegar até lá. Então, a gente tem que pensar duas vezes nas coisas que a gente está fazendo, porque vai, com certeza, influenciar na captação espiritual que está ali sempre presente, né? Onde quer que estejamos, né? Seja na nossa casa, seja na rua, seja em qualquer local, sempre vai ter alguma presença. Então, é você que vai decidir se essa presença ela vai ser de espíritos bons ou de espíritos negativos, né? Que são os obsessores. Então, é você que tem que decidir, né? A partir do nosso livre-arbítrio. É isso aí, Luan. Eu estou tentando fixar o comentário, mas eu não estou conseguindo, não sei por quê. Eu acho que você Mas deixa aí. passar a barrinha para a esquerda. Tenta ver aí. Para a direita ou para a esquerda? Se não me engano, é para a esquerda. Não sei se diferencia de aparelho ou não. Ah, peraí, eu acho que eu consegui. Ou não. Peraí. Sim, mas continue falando aí enquanto eu tento fixar o comentário. Tranquilo. Então é isso, né? Então, desde a antiguidade que a gente vem analisando esses fatos, né? Que é uma entidade, essa, essa captação, essa atividade mediúnica através dos médios, que são o quê? São os médios ou os intermédios entre a espiritualidade e a humanidade, nossa raça humana. Visto aqui isso,
não é uma criação nossa, muito pelo contrário. Através da mediunidade, da sintonia, tu consegue sintonizar não só no campo vibracional, ou seja, como eu falei antes, a psicosfera onde você está, vai muito mais além. Depende da sua força de pensamento, da força de vontade e o quanto que o seu pensamento ele abrange, ele se expande, né? Porque eu acredito que quanto mais bondoso, quanto melhor for o seu pensamento, quanto mais vivo o seu espírito da sua alma, né? Então ele vai se abranger, né? Conforme a sua fé. Ou seja, aqui na nossa cidade, nosso estado, nosso país, continente, mundo, universo, é uma coisa infinita, não tem escala de, de tipo delimitação. É uma coisa que é linda. A espiritualidade se conecta com você de vários pontos, de várias Realmente. experiências, né? É o que acontece. E essa questão da sintonia, ela, a gente tem que lembrar sempre, né, que a força do pensamento, ela é muito mais rápida do que a velocidade da luz. Então, assim, quando você pensa, você plasma. Então, se você pensou aqui uma coisa, seja ela positiva ou negativa, ela já passa a existir no ambiente. Então, assim, a gente tem que tentar sempre estar sintonizado, estar conectado com os pensamentos bons, porque aí a gente consegue criar coisas boas. Se a gente tivesse aqui pensando em coisas negativas, a influência estaria acontecendo até no nosso próprio encontro aqui da nossa live. Então, assim, como a gente está sintonizando e pensando coisas boas, tudo vai tender a ser bom, entendeu? Com certeza. Então, assim, não vai ter problema de conexão, não vai ter nada disso. A gente vai estar plasmando só energias positivas. Com certeza. E todo o nosso pensamento, ele atrai e move as coisas ao nosso redor para aquilo. Então, assim, quando Jesus nos falava que nós somos deuses, que poderíamos fazer tudo o que ele fizesse e muito mais, a partir do momento que a gente acreditasse, que a gente tivesse fé, que a gente tivesse bondade nos nossos corações, ele nos diz exatamente isso. Como a força do pensamento é importante e como é útil para o dia a dia, né? Então, assim, lógico que eu não vou dizer que qualquer um vai curar um câncer. Não, a gente precisa, só, no caso, não vai curar um câncer só de falar, no caso. Mas, assim, aliar os pensamentos positivos com as situações e com o pensamento e com os remédios que a medicina nos dá, né? Nos dá esse apoio, ela vai se aliar e vai criar força para que aí o corpo combata a doença, combata diversas doenças. Então, assim, a sintonia com os espíritos bons dentro da mediunidade, ela está muito ligada a isso, a como você vai agir durante o seu dia a dia para que você consiga sintonizar com esses espíritos, principalmente nos casos das mediúnicas, ou até mesmo nas mediunidades que estão afloradas e que a pessoa ainda não tem conhecimento, não está trabalhando, não está estudando essa mediunidade. Com certeza. E assim, você falou uma coisa bem interessante, né, em relação à questão médica, né, medicinal, que vem muito ligado também com a ciência, né? As ciências naturais, as ciências fenomenais aqui que passam por nosso conhecimento aqui nesse planeta, nesse nosso universo aqui da humanidade. Mas que vem conflituando desde os inícios, né, em relação à fé e à razão, que são coisas que podem ser unidas, mas que cada um dos lados tem as suas particularidades. E do lado da fé não é diferente. Ou seja, tem coisas que realmente acontecem na mediunidade que a ciência tenta explicar com base em fatos realmente que são concretizados, mas que não tem, eles só acontecem. E que depende da nossa fé, a gente acreditar que Deus, como sendo o superior, soberanamente justo e bom, ele está sempre no caminho certo e sempre vai agir. E a gente sempre esperar, sabe? As coisas boas acontecerem. Às vezes não há explicação, é só você sentir mesmo e você está apto de receber eles. É uma frase que fala assim: vede
e observais, se não me engano. Pois há muita coisa que você não sabe, que você não enxergou ainda. Eu acho que é mais ou menos isso que fala no livro dos Espíritos, que, ou seja, a grandiosidade que há neste mundo e nos outros mundos, no campo espiritual, né? Tanta coisa que a gente vê, mas que ainda não consegue sentir ainda. Muita coisa que a gente tem que abrir as portas ainda para o nosso caminho. Realmente, assim, a questão de polaridades, de diferenças, vamos dizer assim, do plano espiritual para o plano carnal, são muitas, né? E Kardec, no próprio Livro dos Espíritos, ele fala que se algum dia a ciência desmentir algo que ele disse, que a gente acredite na ciência. Porque é exatamente isso, o caráter da doutrina espírita, ele é crescente, ele é evolucionário. Então, ele não estagna, e é uma constante de pensamentos para ser produzido, para se evoluir, para poder crescer. Então, assim, ele chega como o Consolador prometido, o Espiritismo, para apaziguar os nossos corações, as nossas mentes e as nossas almas, para que a gente consiga, assim, crescer e evoluir. Na questão, voltando novamente para a mediunidade, né? Como sintonizar com esses espíritos bons, eu acho que tudo deriva da nossa forma de agir e pensar no dia a dia, né? Então, assim, o que que a gente está escutando de música? O que que a gente está fazendo no nosso dia a dia? E, assim, para quem é médium, isso tudo aumenta em tamanho, né? Então, muitas vezes você pensa que não estaria influenciando nada, mas que na realidade está assim. Então, para um médium, isso é ampliado, porque ele tem a visão, ou ele tem a audiência, ou ele tem algum dos tipos de mediunidade ostensiva. Isso pode se ampliar e pode dificultar mais o seu convívio e a sua atitude, né? Então, voltando, para que a gente consiga entender que essa sintonia é um trabalho diário, que a gente precisa sim estar vigilante em todos os momentos, para que essa sintonia seja feita com os espíritos positivos. Porque senão, muitas vezes, existem médiuns aqui em diversos centros, em diversos locais, que às vezes ele fica lá na mediúnica só recebendo paulada, né? Vamos dizer assim. Espíritos negativos o tempo todo, um atrás do outro, espíritos sofredores, e não sabe por quê. Lógico que a chamada é de lá para cá, mas quem está mais sintonizado, quem está mais denso, é que vai receber essas comunicações mais difíceis, mais travadas. E já outros vão receber aquelas mensagens mais tranquilas, de pensamentos positivos. Óbvio que a gente vai sempre estar ajudando os espíritos sofredores. Eu não estou falando que em todos os casos é isso, mas que em alguns casos o médium está ali durante longos anos e nunca recebeu um espírito elevado para poder se comunicar através dele. E é exatamente por isso, por causa dessa sintonia. Com certeza, você falou tudo, porque assim, aos olhos do Pai, de Deus, todos nós somos filhos. E todos nós temos o nosso merecimento e a oportunidade em algum momento, em nossas vidas. Então, para a gente que acredita nisso, é uma verdade que na doutrina espírita deixa claro que cada pessoa possui algum tipo de mediunidade. Porque todo mundo tem a oportunidade, como eu já disse, de se aprofundar, de tentar se conectar com a espiritualidade. E a partir daí, com o tempo, possa ser ele de um prazo curto, médio ou longo, receber essas manifestações, né? Seja por algum tipo de sentido, por algum tipo de aparência visual, algum contato auditivo, alguma psicografia ostensiva, animismo, se seja o que for, né? E também vou dando uma ressalva no que você falou antes também, em relação à tríade da doutrina espírita. Por quê? O espiritismo nada mais é do que um pilar de três, né? Sendo ele religião, filosofia
e ciência, né? São os três conectados. Então, uma coisa que a gente tenta sempre deixar junto e sempre desmistificar, como você falou no início, né? Então, é isso. A gente tem dentro de nós, em cada um de nós, essa oportunidade, essa mediunidade. Ninguém pode se sentir e nem deve usar em ser maior ou menor que ninguém, ninguém é isso. Porque cada um tem o seu tipo de faculdade, ou seja, cada um tem o seu tipo de dom, seja ele individual ou igual a alguém, né? Até o próprio Chico Xavier, como você falou, o Divaldo Franco, que são grandes nomes, né? E só basta com que a gente descubra a nós mesmos, né? A nossa forma individual de se conectar com a espiritualidade, que pode ser dessa forma E assim, diferente de outra. é, lógico que a gente está abordando aqui o tema mediunidade, então a gente tende a falar mais sobre os espíritos encarnados com os desencarnados e essa ligação. Mas, por exemplo, para quem leu o nosso lar ou para quem assistiu o filme, tem um momento que fala muito sobre sintonia, que é muito importante, que é aquele momento que André Luiz ainda está na região umbralina mais densa, sofrendo, né? E que, assim, tem espíritos protetores dele ali naquele local, tentando ajudar, tentando fazer com que ele se recupere, mas que ele não percebe. Então, é exatamente essa questão de sintonia. Ele não estava com pensamentos positivos, não estava com a sintonia para chegar nesses espíritos, para ouvir o que esses espíritos estavam ali tentando dizer a ele e tentando ajudar. Então, é exatamente isso. Muitas vezes a gente está aqui, está com pensamento em outra coisa e não escuta. O espírito está aqui tentando nos dizer alguma coisa, nos falar, nos ajudar, mas a gente não escuta, porque a nossa sintonia não está equivalente, não está chegando dos dois lados. A comunicação, para existir, precisa de um receptor e de um dispersor, né? Vamos dizer assim, eu esqueci o termo correto, mas seria isso. Precisa de uma pessoa que fala e uma pessoa que escuta. Se a pessoa só fala e o outro não escuta, a gente não tem a comunicação. Só existe se um falar e o outro escutar, e se o de cá falar e o de cá escutar. Então a gente precisa que a sintonia esteja equivalente para que haja comunicação. E aí vem a questão: com quem você vai querer sintonizar? Com o espírito positivo ou com o espírito negativo? Você vai tentar sintonizar com Jesus ou com algum espírito que assassinou várias pessoas? Entendeu? Então é exatamente isso. E como a gente faz para que essa sintonia aconteça? Vigiando sempre nossos pensamentos e nossos atos, Orar e fazendo preces, né? Que aí vem essa frase mesmo, orai e vigiai. Então, se a gente, antes de um trabalho mediúnico, a gente faz uma prece, se harmoniza, tem os cuidados para que haja uma melhor conexão, a mensagem vai fluir mais de uma melhor forma, vai sair mais tranquila, vai ser mais positiva. com certeza. Essa questão de orar e vigiar, eu a interpreto como uma forma de você orar para si, para seus familiares, seus amigos, a quem você quer direcionar, mas principalmente a ti mesmo. Por que vigiar? É você se proteger, você se privar de entidades, de situações, tudo que for levar ao lado negativo. Então é você se vigiar, se proteger, se amar acima de tudo, você se caridando, né? Não sei se essa palavra existe, mas assim, você dando caridade a si mesmo, você implantando amor em si mesmo. Que é o amor à caridade, que é a doutrina, que é o que a gente acredita, né? E levar isso todos os. Uhum. Falhou, Luan. A última frase que você falou deu uma falhada. Certo, eu falei em relação a gente se amar, a gente implantar isso, que é a doutrina, que é o que a gente acredita, todos os dias, né? Para que a gente consiga sintonizar com a espiritualidade. Que é uma ajuda, né? Que a gente tem. São espíritos que, porventura, há algum tipo de conexão, seja nessa encarnação nossa ou em encarnações passadas, com certeza,
que a gente pode ter que vão nos ajudar a gente escolher caminhos melhores para a gente. Mas que principalmente é a nossa atitude, nosso livre-arbítrio. Porque não adianta a gente ter tantas interferências se a gente não canaliza, a gente não tem esse contato, né, como você falou, a mesma frequência, né, espiritual para a gente seguir em frente, para o lado do bem. É como uma telespectadora nos fala aqui no último comentário, Adri. Peraí, eu perdi o comentário. É a Adri Rego. O desenvolvimento moral e intelectual do médium. Eita, saiu de novo. Se você quiser, eu leio. O desenvolvimento moral e intelectual do médium é fator primordial para uma boa comunicação. É exatamente isso. Você tentar sempre estar estudando, evoluindo moralmente, para que essas comunicações aconteçam da melhor forma possível. Então, para a gente sintonizar com os espíritos bons, é sempre importante estar estudando, estar vigiando nossos atos e nossas ações. Então, se eu vou escutar uma música, que tipo de música eu vou escutar? Uma que fala sobre pessimismo, negativismo, sobre tragédias, palavrões, ou eu vou sintonizar com músicas que elevam os meus sentimentos, músicas que falam sobre o amor, músicas que são instrumentais e que tendem a tocar os nossos corações. O que que a gente vai escutar? Principalmente antes de uma mediúnica. O que que a gente vai fazer? Os espíritos estão por toda parte. Eles acompanham o nosso dia a dia. Se a gente tem atitudes negativas, atitudes é, ruins durante a semana, o que que a gente vai atrair para a mediúnica? O que que a gente vai atrair para as nossas vidas? Então, fica essa reflexão que, como Luciana Bonfim falou aqui também, não se conectar com o negativismo, tentar sempre o positivismo, tentar pensar que tudo vai dar certo, porque se a gente pensa que tudo vai dar certo, as coisas vão começar a dar certo. Se a gente já vai começar a fazer uma coisa e falar assim, poxa, não quero fazer isso não, porque vai dar errado. Lógico, você já mentalizou que vai dar errado. Então você pode fazer de tudo, pode fazer o mais certo possível, mas vai dar errado. Porque você já pensou que aquela coisa vai dar errado. Então a gente tem que sempre pensar, quando vai fazer alguma coisa, quando vai estudar, quando vai fazer um encontro, quando vai fazer qualquer coisa, é pensar, não, vai dar certo. A gente vai conseguir, a gente vai fazer da forma correta, vamos sintonizar com a espiritualidade maior, vamos pensar é, o que eu preciso fazer para me preparar para esse momento e que fazer ele dar certo, né? Perfeitamente. É exatamente isso. É você se permitir sempre. Tá sem áudio, Luanzinho. Tá me ouvindo agora? Você me escuta? Oi. Fala alguma coisa, tá sem áudio ainda, eu acho. Eu acho que é do seu lado. Não sei. Tá sem áudio. Vixe, e agora? Tenta tirar o fone de ouvido. Você falou o quê? Tenta tirar o fone de ouvido. Você vai pegar o fone? Não, você tirar o fone. Fala aí alguma coisa. Opa! E agora me escuta? O meu tá sem som também. Eu não tô ouvindo o seu som. Vixe, e agora? Já tirei. Entendi. Então, peraí, só um segundo. Eu vou pegar meu fone. Saia e entre de novo aí. Bom, enquanto nós temos aqui o
problema do áudio, a gente vai falando um pouquinho. Você me escuta agora? Mas eu não estou escutando ele. E agora você me escuta? Ainda não, velho. Esses probleminhas técnicos da tecnologia. Eu vou sair então e eu entro de novo. Saia e entre de novo. Bom, vou convidar ele novamente aqui. É porque, na realidade, como é um bate-papo, eu entendi agora. Teve alguém que solicitou para entrar. Eu acho que foi por isso que saiu o áudio de Luan. Olá, me escuta agora? Agora voltou. Certo. Eu acho que alguém clicou para entrar. E aí ele desconectou seu áudio, entendeu? Entendido, tranquilo. Mais tranquilo. Agora voltou normal. Só para explicar ao pessoal, é porque vocês estavam ouvindo os dois, mas eu não conseguia escutar ele, então não dava para saber o que ele estava falando para poder comentar em cima. Tranquilo. Por isso que deu esse probleminha. Agora, Nerinha falou, quando nós acordamos e elevamos nossos pensamentos para o positivo, tudo dá certo. Com Gratidão certeza. sempre por tudo. E é exatamente isso. Tem um amigo nosso aqui do centro, né, Armando Lui, que ele fala exatamente isso. Sobre essa gratidão, né? Gratidão porque a gente precisa entender que tudo que acontece nas nossas vidas é para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. Então, assim, se acontece uma coisa ruim, às vezes é para que a gente desperte e perceba: poxa, eu estava fazendo errado. Por isso que aconteceu a coisa ruim. Não é porque Deus está castigando, é por uma causa primária sua que originou esse erro, originou esse problema, né? Isso. É a lei da causa e Agora, efeito. isso. Com certeza. Você vai falar mais alguma coisa ou quer que eu comente? Não, dê continuidade àquilo que você estava falando quando da queda do som. Certo. Então eu falei que, em relação com a nossa fé, que a gente tem que sempre acreditar nela, que abre portas para oportunidades, em que a gente consegue, através de nossas escolhas, seguir no caminho melhor para a gente, que pode facilitar o nosso progresso, nossa evolução, né? Porque também tem isso, né? Se iremos atrasar ela ou iremos adiantar, né? Porque tudo isso vai se moldando conforme a gente vai tendo nosso livre-arbítrio. Por quê? Digamos que a gente tem uma vida aqui predestinada a tais ações, mas que você, por seu livre-arbítrio, possa mudá-las em algum momento. Então, pode totalmente repaginar esses momentos. Então, é tu sempre pensar, sempre agir da forma que vá para o bem, né? Porque se você tentar agir do mal, às vezes as coisas negativas elas vão atrasar esses momentos, né? Essas coisas boas que vão acontecer na sua vida. E aí você vai passar por mais provas e expiações, né? Visto que é a nossa escala evolutiva, né? Estamos aqui neste mundo para passar por várias situações que vão exigir de nós nossa fé, nosso entendimento, nossa responsabilidade como ser humano e se acreditar na doutrina espírita como espíritos e por aí vai. Então é exatamente isso, Luan. É sempre estar estudando. Porque, assim, querendo ou não, quando a gente está estudando, quando a gente está lendo bastante, a gente acaba aprendendo, né? Aquela questão da osmose. De tanto você ler, de tanto você olhar aquela coisa, você acaba aprendendo. E às vezes a gente se depara com pessoas dentro da doutrina espírita ou dentro de qualquer ambiente de trabalho que estuda aquele período inicial, né, da faculdade, vamos dizer assim, e depois para de estudar.
e aí essa pessoa acaba ficando para trás, porque ela parou no tempo, né? Ela acha que sabe de tudo e acaba não sabendo de nada, porque estamos sempre em constante evolução. Então, é necessário essa continuidade nos estudos. E na doutrina espírita não é diferente. A gente precisa estar em constante estudo, em constante evolução, para que a gente sempre esteja conectado com a espiritualidade maior para o bem e não para o mal. Então, que a gente consiga, né, levar para o nosso dia a dia essas lições do Cristo, as lições de amor, que é para tratar os outros com igualdade, tratar os outros com amor, para que a gente consiga sempre estar em sintonia positiva. Perfeitamente. É exatamente essa a ideia, que a gente está aqui para poder aprender, mas também para poder fazer, principalmente. A gente agir, a gente se doar, né, principalmente para o bem, como sendo filho do Pai, irmão de todos. Aqui nessa terra, né, que todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais perante a Deus, todos nós temos as oportunidades de agir para o bem, como a gente bem falou aqui no início. Então, todo o nosso campo magnético, através dos pensamentos, vão emanar a uma imensidão, assim, uma coisa totalmente indescritível de espíritos bons, que é uma coisa realmente angelical, uma coisa totalmente positiva. Um comentário aqui de Luciana, minha mãe, ela falou aqui, uma questão também relevante é dizer que os mentores se afastam ou não conseguem se conectar com a pessoa que está na sintonia negativa. Com certeza, porque, é como a gente falou aqui, a gente tem que se dar uma equivalência com espíritos, né, que a gente sempre vai sintonizar, sempre vai receber e a gente vai conseguir levar nossos pensamentos para chegar em espíritos que estão pensando como a gente, né, estão naquele mesmo nível de sintonia, de vibrações. Isso aí. Na realidade, não devo dizer que se afastam, vamos dizer assim, mas eu acho que eles não conseguem chegar. É, Não é que eles se afastam, né? É que eles não conseguem chegar. Então, assim, quando a gente fica muito pro lado negativo, com ideias negativas e com atitudes negativas, a espiritualidade positiva não consegue se aproximar para que aí a gente consiga sofrer essa influência, né? com certeza. Porque a influência negativa está muito maior do que a influência positiva. Pois Então é, ele não consegue fazer com que a gente haja diferente. com Tem um vídeo muito certeza. interessante que fala exatamente sobre isso, que muitas vezes no canal, acho que é Amigos da Luz, que também tem aqui no Instagram, quem puder depois dar uma seguida, dar uma olhada. É um canal muito legal, que ele fala sobre humor e espiritismo, então está sempre tratando temas com mais leveza para que todo mundo consiga entender também como desmistificar a doutrina, né? Então, é exatamente isso. É a gente tentar sintonizar com a espiritualidade positiva, tentar sintonizar com atitudes positivas, para que a gente consiga agir dentro desses momentos, né? É, com certeza. É pensar que através das nossas atitudes, do nosso ego, né, que a gente está tendo, que nós temos esse lado, né? O yin yang, né, o lado negativo e positivo, esse conflito que temos internamente, né? Que às vezes impede, a gente consegue trancar nossa porta para várias oportunidades, vários irmãos que tentam porventura nos ajudar e nos trazer bastantes dádivas de Deus, né? Que são totalmente enviados, né, pelo Pai, com certeza, né? E que a gente tem essas oportunidades, aí nós próprios, né, nos privamos disso, né? Eles, como você falou, não é que eles se afastam, eles estão ali esperando com que você perceba ali aquela sintonia e que você tente receber, né, a mensagem, parte muito mais de você, que são espíritos, né, superiores e que estão ali para poder, tipo assim, eles estendem a mão para você. É você que ele decidir se você vai aceitar ela ou não, sabe? No momento que você cai no chão e você tem lá aquela ajuda de uma pessoa, vem cá, eu te dou aqui a mão para você levantar. Então você vai aceitar ou não. E o que depende disso
suas atitudes, a forma que você age consigo mesmo, a forma que você ama a si, você introduz a fé a si e logo depois para todos, né? Para a sua família, E seus assim, amigos. e assim, muitos dizem, né, que tipo assim, por que que eu tenho que fazer diferente se todo mundo faz igual? Se todo mundo pensar que sua atividade não vai fazer diferença, é que vai continuar tudo igual. Eu assisti um vídeo essa semana, mas acho que o vídeo já é meio antigo, que fala exatamente sobre isso. Pequenas atitudes que mudam o ciclo das coisas que normalmente acontecem. Então, assim, por exemplo, eu dei bom dia para o cobrador do ônibus que eu pego. E uma pessoa viu, ela vai fazer a mesma coisa ou coisa parecida depois. Então ela se toca, vamos dizer assim, dá o start para que ela faça diferente. Com E certeza. aí, nesse vídeo, começa com uma coisa pequena, por exemplo, esse bom dia, e aí outra pessoa vê e faz uma coisa pela outra. E aí depois essa outra pessoa que viu a outra fazendo outra coisa, faz outra melhor ainda por outra. Então, assim, vai sempre numa crescente. Tudo é um efeito dominó, tudo é um efeito de cadeia. Que você fazendo uma coisa positiva aqui vai se unir com outra coisa positiva aqui para que a gente consiga evoluir e que tudo ande para frente. Gostaria Perfeito. de agradecer aqui pelas pessoas que estão entrando na nossa live. Nossos queridos amigos lá do centro, né, Luanzinho? Que Com apareceu aí, certeza. Lua, Joãozinho, todo mundo. Mandar um abraço para todos vocês. Teve um comentário aqui também com relação à positividade é super importante para que possamos seguir bem nossa vida. E temos a obrigação de ajudar as pessoas que estão em nossa volta com, energia, com essa energia positiva. Não podemos deixar as pessoas negativas nos influenciar. Com E é certeza. exatamente isso. Se a gente está aqui trabalhando, vamos lá, eu e você estamos aqui na nossa live. A gente está vibrando coisas positivas. A gente está tentando passar essas coisas positivas para outras pessoas. Se a Correto. gente fosse só se basear e só prestar atenção nas coisas que os outros vão dizer ou que vão falar sobre o nosso encontro, a gente ia ficar tão preocupado que não iria fazer esse encontro, não iria fazer esse bate-papo, não ia incentivar outras pessoas a fazerem. Pois é. Então, é exatamente isso. Vamos vibrar amor, vibrar coisas positivas, para que todos consigam vibrar e sentir coisas positivas. E você agir, você pensar, agir, você se doar naturalmente e não forçadamente ou sentindo-se com a obrigação de fazer ou agir de tal forma. É você dando da forma que você é, 100% você, da sua alma, do seu coração, do fundo, da sua essência, né? Porque mesmo ela sendo negativa, porventura, nessa situação que você se doa, você percebe os seus erros em algum momento. Você vai conseguir perceber. E você vai tentando se recolocar, você vai fazendo uma autoanálise e você vai com certeza chegar lá. Todos chegam, né? No seu tempo, para o bem e para É todos. isso aí. Agora, infelizmente, estamos chegando ao final dessa live. Oh, Oh, eu vou chorar. mas que a gente Que consiga, pena. que a gente tenha passado, né, Oh, essas informações. E aí eu vou pedir que você faça suas considerações finais para que a gente consiga concluir. certo, então, pessoal, que a gente tente sempre agir com amor, com a bondade, com os ensinamentos de Cristo, com a espiritualidade. Que você acredite ou não na doutrina, mas que sempre tente fazer o que é de melhor, de bem e de luminoso, né? Que a gente tenta sempre sintonizar com as coisas positivas, sempre pedir por nossa proteção. E depois de nós mesmos, principalmente para nossa família, nossos amigos, a entes queridos que porventura a gente conheça ou não, mas que necessitem. E que a espiritualidade sempre esteja com vós, sempre. Que a gente crie esse campo magnético, essa sintonização, essa parceria,
essa conectividade com a espiritualidade, sempre para o bem. Muita paz a todos. É isso aí. E para que o pessoal que está aí comentando agora, que está falando sobre querer mais, então, para quem não assistiu as outras lives, elas já estão no IGTV. Então, quem quiser pode ir lá na página do canal e que vai ter os vídeos das lives passadas. Aproveito para convidar a todos que estão assistindo para a próxima live na quarta-feira que vem, 7 horas. Não A gente vai percam! abordar o tema mediunidade de cura. Então, hoje a gente já deu uma pincelada, já falou algumas coisas e semana que vem a gente vai estar mais aprofundado nesse tema sobre a mediunidade de cura e que a gente consiga, que a gente tenha conseguido, né, passar a importância da sintonia com os bons espíritos na mediunidade. Então, que aqueles que são médiums, que têm a mediunidade ostensiva, possam começar seus estudos, aproveitar esse momento, principalmente da pandemia, para seguir nesse caminho dos estudos, procurar cursos online, não ficar parado, sempre tentar sintonizar a bondade e a espiritualidade maior. Um beijo a todos. É com grande prazer que eu tive aqui a presença de Luan, um colega, irmão, que a partir de um determinado momento a gente acabou se conhecendo, né, dentro daqui do centro, que ele já está crescendo tanto assim dentro da doutrina e já tem um estudo maior que consegue já falar com propriedade sobre diversos temas. Muito obrigado. Luanzinho também tem a página dele de frases. Depois ele deixa nos comentários, viu, Luan? Quando eu publicar esse vídeo lá no feed, Pode você deixar. deixa nos comentários suas 2 páginas para a gente poder divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Que assim Obrigado seja, a pode todos. deixar. E que fiquem com Deus. Semana que vem tem mais e obrigado pela presença. Muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Gratidão. Valeu, amigos. Que assim seja. Que assim Valeu. seja.